Uma vez mais, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez por me escutarem. Hoje aqui vou voltar ao mesmo tema do envelhecimento e da suposta necessidade de uma imigração para colmatar, então, este envelhecimento progressivo da população. Ainda não tinha abordado por esta perspectiva, irei fazê-lo hoje. Relativamente, mais uma vez, como sempre, peço para deixarem um gosto nos meus vídeos, se gostarem, como é óbvio, que isto na realidade também é uma forma de ter mais views e promover melhor o canal. Eu vou aqui ler-vos rapidamente esta notícia. Isto saiu em 19 de junho de 2023, aqui na SIC Notícias. É um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, por outros nomes, Spordata, julgo que é assim que se chama. Eu vou aqui ler rapidamente. Portugal é o quarto país mais envelhecido do mundo. É o quarto país mais envelhecido do mundo, com mais pessoas com uma idade igual ou superior a 65 anos, e onde a população nesta faixa etária já representa quase 25%. As conclusões são do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que aponta algumas respostas para a pergunta: como nos adequamos ao envelhecimento da população? Se este país ainda não é para velhos, mais cedo ou mais tarde terá de ser. Ou pelo menos terá de tentar e habituar-se a ser. Até porque neste momento a população com 65 ou mais anos já representa quase um quarto do total. E a mesma porcentagem de população entre os 0 e os 24 anos. O problema está na tendência em que a balança continua no caminho de desequilíbrio. Portugal é o quarto país do mundo com maior porcentagem de pessoas com 65 ou mais anos, um lugar dividido com a Grécia. Isto significa menos crianças a nascer, um desafio que, diz este estudo, deve ser visto em duas frentes. As condições da vida levam a pensar em ter filhos mais tarde e ainda que agora tenhamos mais estudos e melhores condições de vida, que nos anos 70 ou 80 continuamos a ser um país de jovens imigrantes. A última vez que Portugal registrou o número médio de 2,1 filhos por mulher foi em 1982 e desde então a população continua a envelhecer. Este estudo indica também que é necessário olhar para os imigrantes que chegam a Portugal como um fator importante para a renovação de gerações. Portanto, o que é que prazo aqui dizer? É este estudo, não é? Que é um estudo que é feito sobre o envelhecimento da população portuguesa, mas depois traz aqui uma conclusão. E a conclusão é olhar unicamente para a imigração como o futuro para o equilíbrio, então, dos números da pouca natalidade. Nós sabemos que os partidos de esquerda, por norma, são alérgicos a falar da questão da natalidade. A questão da natalidade, isso é uma coisa para a extrema-direita, portanto, recusam-se a falar e, portanto, a única solução é uma espécie de natalidade. Natalidade não, a imigração. O que indigna mais nisto é muitas vezes o deixar ou utilizar o argumento da imigração como a única solução para equilibrar relativamente aqui a nossa demografia, os contribuintes para a segurança social, é ver unicamente no imigrante a solução. Um imigrante que vem com. Eu agora vou aqui, não vou querer catalogar o imigrante de todos os males do mundo, não se trata disto, mas trata unicamente para ver que a solução está em qualquer coisa que está afastada da nossa cultura, está afastada das nossas raízes, está afastada da nossa específica maneira de ser, e que é visto, o que vem de fora é visto como a solução. E eu tenho que perguntar, mas qual é a solução para a natalidade em Portugal? Para este envelhecimento da população portuguesa? É o cantoneiro? É o estafeta? É o trabalhador das obras? É o mariscador? E é o trabalhador na agricultura sazonal? Pronto, a solução é estas pessoas. Agora, de repente, descobrindo que temos um fascínio por estas pessoas. Portanto, estas pessoas não vão resolver problema nenhum. O que estas pessoas vão fazer é tirar o lugar ao português pobre. Não é? O português que está pobre e que está desempregado, tem 40 ou 50 anos e que se calhar podia ser estafeta, porque tem um carro ou tem uma moto, já não vai poder ser estafeta, porque hoje o nepalês ocupa o seu lugar. Já não vai poder desempenhar as pequenas profissões. Porque neste momento entra no país um conjunto de pessoas que vão fazer essas pequenas profissões. E, portanto, não se espantem que depois tenhamos 6,6 de desempregados. Segundo as estatísticas, ou 6,2 ou 6,6. Está na casa dos 6%, isso eu tenho a certeza. Portanto, não fiquem espantados de continuarmos com estes números no futuro. Não é? Porque é os números de quem já não consegue emprego.
não é? E estes 6,6 são aqueles que estão inscritos, não é? No Centro de Desemprego, no IFP, não é? Porque depois há aqueles que já lá nem vão. Portanto, os números de desemprego são muito provavelmente maiores, não é? De pessoas que já não conseguem encontrar trabalho, já não conseguem ir para as pequenas profissões como alternativa para desenrascar, como se costuma dizer, já não conseguem ter acesso a essas pequenas profissões porque elas hoje são ocupadas pelo imigrante que vem de fora e que faz estes pequenos trabalhos. Ou seja, acaba o imigrante por ser um contribuinte para a segurança social, mas o português desempregado que já estava cá, esse acaba por ficar excluído dessas pequenas profissões que hoje praticamente não as desempenha, não é? Porque o lugar está ocupado. E não deixa de ser curioso, o português desempregado votou nas eleições, o imigrante não vota em eleição nenhuma, não votou, mas depois passa à frente toda a gente. Mas depois temos um conjunto de políticos e um conjunto de opinião pública que a primeira prioridade é o imigrante e não é o desempregado. E isto para mim está claro, isto é de uma arrogância infinda. Isto é de uma arrogância infinda. E, portanto, são estas as prioridades. Portanto, olhar unicamente para a imigração como a única solução para a natalidade e depois há as questões culturais, não é? Pessoas que não falam português, pessoas que não falam, não falam espanhol, não falam inglês. Ah, temos, por um lado, depois também nomes de origem etimológica, pá, e nós temos estado a assistir àquilo que é a degradação de uma certa etimologia do nome português, não é? Nós tínhamos nomes do latim, nomes do galaico, e neste momento já começamos a não ter, não é? Também aqui as pessoas continuam com os seus nomes, sentimos que essas pessoas têm nomes que vêm lá de fora, estão justificados e assim assistimos ao corroer progressivo daquilo que é a nossa cultura. O brasileiro, o africano, de países de língua portuguesa poderia ser a solução para colmatar essas falhas que eventualmente pudéssemos ter, mas não. Hoje já não são essas pessoas. Não são só essas pessoas e são pessoas que vêm de sítios específicos, não é? Quando dizem assim, Portugal é um país que aceita imigrantes. Bem, isto não é bem assim. Aceita imigrantes da onde? Eles vêm dos chamados países lusófonos e hoje com mais dificuldades de cá chegar e depois vêm do Indostão. Portanto, nós não temos uma política de imigração aberta ao mundo. Nós temos o Bangladesh, o Paquistão e a Índia e depois temos os países lusófonos de língua portuguesa. Portanto, isto não é uma imigração aberta ao mundo. Sejamos claros. E, portanto, quando se queria que é eventualmente a promoção ou de medidas de incremento e aumento da natalidade, porque esses sim estariam mais enraizados, não é? Estariam mais aculturados, estariam mais fixos. Não. Aquilo que temos é a promoção então da imigração como a única solução de todos os problemas. Este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, vulgo Pordata, penso que é assim que se chama, mais nada é do que promover de novo a imigração como a solução para a demografia, para a perca para o envelhecimento da população, para uma natalidade fraca, e, portanto, este estudo próprio já apresenta a solução. E é uma solução claramente ideológica, com uma marca ideológica. E, portanto, estamos claramente as prioridades estão trocadas, as prioridades estão invertidas, e Portugal afunda-se assim em determinado tipo de argumentos que são argumentos que não trazem nada concreto àquilo que é a nossa sociedade. Nós temos países como a Polónia, nós temos países como a Hungria, que são países que conseguiram aumentar a sua taxa de natalidade. São países que recebem poucos imigrantes e são países que crescem economicamente. E crescem mais economicamente que Portugal. E era assim que Portugal devia pensar, não é? Primeira prioridade: como estancar a saída de jovens universitários lá para fora, jovens com cursos. Tomar medidas para reter essas pessoas. Primeira prioridade. Segunda prioridade: fazer todos os possíveis para que o desempregado
conseguisse regressar ao mercado de emprego e integral. Porque esse sim, eventualmente, poderia ser um contribuinte para a segurança social e para os impostos também, como é óbvio. E, portanto, nós abdicamos, por um lado, temos um sistema que permite que os desempregados não vão nunca mais fazer as chamadas pequenas profissões e se calhar até podiam, estando a trabalhar, eventualmente até ter filhos, mais filhos, sentirem-se mais seguros para uma vida familiar e, portanto, também para contribuir para o aumento da natalidade, mas não. Nós deixamos-los lá como desempregados, eh, cortamos-lhes a possibilidade de irem para as pequenas profissões e vemos a esperança como aqueles que vêm cá de fora. Os que vêm lá de fora, esses já são a esperança. E vamos aumentar a natalidade à custa deles. Pronto, isto é claramente uma opção. Isto é claramente uma opção. E essa opção não é pela continuidade. Não é pelo português que já está cá enraizado, que vota nas eleições, que curiosamente está desempregado e não consegue arranjar emprego, mas que depois vê toda uma elite política que vai desde o governo aos partidos da oposição também e também muito à comunicação social e ao comentário dominante que olha para o imigrante como a solução. O desempregado ele já não é solução para coisa nenhuma, não é? E portanto isto é terrível, é humilhante, é vexatório e é claramente termos uma elite claramente que está preocupada com coisas que não interessam nada. E portanto são estas as prioridades tanto do governo que esteve nestes últimos anos no poder, como também muita parte do comentário político. Agora, o que é que me apraz dizer mais relativamente a isso? A democratização da imigração. Nós não temos uma imigração com I que para cá vem viver para o país democratizada, aberta. Não, nós temos o Indostão, temos temos a Índia, o Paquistão e o Bangladesh e temos os países lusófonos, ponto. E depois aparecem ali nas estatísticas que temos italianos. Os italianos têm vindo para cá viver. Não são italianos coisa nenhuma. Eu recordo que o Brasil teve uma imigração massificada de pessoas italianas para o Brasil desde o final do século XIX até ao princípio do século XX, ainda na primeira metade do século XX, não é? De pessoas italianas. E, portanto, o Brasil tem muitas pessoas de nacionalidade italiana que depois chegam cá e são estatisticamente contabilizados como italianos, quando na realidade são pessoas nascidas no Brasil com nomes de origem etimológica italianos, certamente, mas que não são italianos. Ponto. O mesmo se passa, por exemplo, com os franceses. Os dados e as estatísticas também nos dizem que nós temos muitos franceses que vêm para cá viver, mas todos nós sabemos que são pessoas portugueses que para lá foram trabalhar, adquiriram a nacionalidade francesa quando estiveram em imigração em França e depois regressam à sua casa, regressam ao seu país com a nacionalidade francesa. Portanto, as estatísticas e os dados estatísticos merecem um contexto e um enquadramento. Isto que fique bastante claro para não termos aqui muitas vezes mistificações relativamente a estas questões. Agora, eu não vou falar de uma cultura de substituição, porque não quero ficar associado a essas teorias. Agora, o que nós temos é claramente um desprezo pelo desempregado. O desempregado já não é a solução. O desempregado integrado no mercado de trabalho poderia ganhar um novo elan, poderia contribuir para a segurança social, para os impostos e eventualmente até sentir-se mais confiante para ter mais filhos. E assim não, é colocado de parte, porque agora vem um imigrante. Vem alguém que não está enraizado na nossa cultura e na nossa sociedade. Alguém que vem com nomes de origem etimológica de outros países. Alguém que não fala o português. Mas que é visto já como uma solução para os pequenos trabalhos. Não é? E provavelmente vai ter cá filhos. E, portanto, quem votou no governo, os desempregados que cá estão, estes são secundarizados por um discurso que esquece deles. Isto é arrogante, ponto final, não é? E, portanto, é isto que temos. Enquanto não forem trocadas estas elites do comentário em Portugal, nós iremos continuar a ter estes disparates e a encontrar sempre as soluções nos mesmos chavões, nas mesmas frases feitas. Portanto, este estudo também ele já apresenta a solução e essa solução não é a natalidade. Pronto.
Isso de falar de natalidade, isso é uma coisa da extrema-direita. A extrema-direita é que fala de natalidade, não é? É assim que estas pessoas pensam. Eles não dizem isto diretamente, mas é assim que pensam. E, portanto, este problema da natalidade resolver-se-ia, em minha opinião, de uma forma bastante simples, ah, colocando algumas restrições em muitas das medidas eh, de entrada que este governo estabeleceu. Este governo colocou cônsules a passarem vistos, este governo colocou embaixadores a passarem nacionalidade. Nós temos um caso até no Brasil em que o embaixador português está ou esteve em prisão domiciliária por ter passado a nacionalidade, atribuída a nacionalidade portuguesa a um criminoso do PCC. Uma vergonha que a comunicação social portuguesa se recusou a falar, não é? E, portanto, primeiro, retirar o poder aos cônsules e aos embaixadores de passar vistos e atribuir à diplomacia portuguesa o seu verdadeiro papel. Um cônsul e um embaixador não podem ser uma espécie de máquina burocrática de vistos nem de atribuição de nacionalidade. E, portanto, devem retornar àquilo que é a sua verdadeira essência, que é a diplomacia. E resolver os problemas dos portugueses que estão a viver nesses países. É isso é que eles devem fazer, não é? E eventualmente fazer pontes entre empresas e universidades para vir alunos lá de fora para cá estudar. Sou a favor disso, que venham alunos estudar nas universidades portuguesas. Sou a favor que uma empresa que tenha dificuldades em contratar determinado tipo de técnicos que cá não aparecem, que não aparecem no mercado de trabalho, se vá lá fora buscar eventualmente, mas que essas pessoas entrem com a certeza de um contrato de trabalho. Não, assim é que se faz as coisas. E, portanto, o embaixador devia ser alguém que ajuda a fazer estas pontes e não uma espécie de burocrata em que passa vistos, em que este governo transformou os embaixadores e os cônsules. Ponto. Não é? E deixámos de ter postos de vistos, como temos em alguns países, não é? De pessoas que chegam cá e depois não falam português. E, portanto, nós não precisamos de mais condutores de TVDE, nós não precisamos de mais mariscadores, nós não precisamos de mais trabalhadores da agricultura sazonal, nem cantoneiros, nem pessoas que vêm para as obras, nem estafetas. Temos pessoas para fazer esses trabalhos. Não é? Essas pessoas não são a solução da economia nenhuma. E, portanto, nós devíamos começar, e estas políticas deviam ser, começar por impedir esta espécie de entrada por meios pouco, pouco habituais, não é? Um embaixador e um cônsul a passarem vistos de entrada, a atribuição da nacionalidade portuguesa a judeus sefarditas, não é? Para depois se vir a saber que afinal há jogadores de futebol, como é óbvio, em Israel, que estão interessados depois, como é óbvio, passam a ser judeus sefarditas, não é? Estão interessados em vir para a Europa e jogar para a Europa. E ter a nacionalidade portuguesa dá sempre jeito. Há ali um país que dá o jeitinho, como se costuma dizer, e arranja uma nacionalidade aqui para um judeu sefardita. E toda a gente passa a ser judeu sefardita. E, portanto, é este chico espertismo que depois fica assim a coberto de reparos históricos, frases redondas, não é? Mas depois, na realidade, é uma massificação de entrada e serve outros propósitos e outros negócios. Portanto, vamos ver se nos entendemos. Portanto, estar a fazer um reparo. Portugal nem sequer se apercebeu disto. Não é? A partir do momento em que aceitou este reparo histórico aos judeus sefarditas, tem que fazer mais reparos históricos. Não é? A partir de agora, isto quer dizer que aceita fazer reparos históricos. E, portanto, nem sequer se apercebeu da dimensão daquilo que fez, nem abriu a porta a um conjunto, provavelmente, de reparações. Que é como quem diz, Portugal agora está disposto a reparar historicamente muitas dos atos de criminosos e crueldade que teve no passado. E agora está ali disposto a fazer um reparo histórico. Reparos históricos. E, portanto, na realidade, depois mais não é do que uma política de massificação de entrada de Israel, daqueles israelitas que querem vir para a Europa e de jogadores de futebol, como noticiou muito bem o público, que querem vir jogar para a Europa e, como é óbvio, tem ali a porta aberta em Portugal, que dá sempre um jeitinho e arranjam visto para um judeu sefardita se tornar português. E, portanto, não venham dizer que isto é um negócio. Isto é um negócio. Ponto. Depois a imigração aparece sempre como
a solução para tudo e para mais alguma coisa. Eu resolveria isto de forma muito simples, colocando algumas restrições à imigração, procurando fazer que o desempregado fosse para as profissões pequenas, que começasse a sair do desemprego, não é? Não só estes 6,6, mas os outros que estão escondidos e que já nem se inscrevem no centro de emprego. E que são pessoas que não falam várias línguas, são pessoas que não viajam do país e, portanto, a condenação à pobreza em Portugal é uma coisa quase óbvia para eles. E procurar que essas pessoas regressassem ao trabalho e ao mercado de trabalho. E essas sim começassem a contribuir e essas sim, eventualmente, se ainda tivessem idade para ter filhos, que pudessem ajudar naquilo que é um aumento da natalidade. E, portanto, eu vejo Portugal a esquecer os seus e a optar por aqueles que vêm lá de fora. Sempre com argumentos muito bonitos, como é óbvio. Vão-nos ajudar a equilibrar o patamar etário, a natalidade, são contribuintes fiscais, mas depois, na realidade, ninguém se preocupa com o desempregado de longa duração, com aquela pessoa que aos 40, 50 anos fica desempregado e que se calhar podia fazer uma pequena profissão para desenrascar e continuar a sua vida e sustentar os seus filhos, mas já não consegue. Ninguém se preocupa com eles. E, portanto, é neste tipo de arrogância que nós vivemos. E, portanto, eu vou deixar também estar. E espero, eu vou voltar a este tema de certeza absoluta, porque a demagogia é tanta, a arrogância é tanta, a desumanidade é tanta, não é? E depois nós temos nepalês a dormir na rua, não é? Basta ir à cidade de Lisboa para ver que muitos dos sem-abrigo que lá estão, muitos deles são estrangeiros. Eu aqui há uns tempos estive na Avenida, passei na Avenida da Liberdade e fui abordado por mendigos e muitos deles eram pessoas estrangeiras. Portanto, acho curioso esta fixação que Portugal tem pessoas a dormir nas ruas que são pessoas estrangeiras, mas já estão a pensar em vir mais. Tem que vir mais, não é? E a certeza do contrato, de alguém vir com um contrato de trabalho, não é? Isso não o preocupa nada. Não é? A pessoa vem sem um contrato de trabalho. Vem sem um contrato de trabalho, vem sem segurança, vem sem a certeza de um trabalho e depois acaba a dormir nas ruas, não consegue regressar ao seu país, mas com isso já ninguém está nada importado, porque Portugal é o país do humanismo integrador. Portugal é o país que recebe de braços abertos todas as pessoas. Elas depois ficam a dormir nas ruas, mas já e depois ninguém se interessa relativamente com isso. Sendo assim, muito obrigado mais uma vez por me escutarem. Peço mais uma vez que deixem o gosto nos meus vídeos. A continuação do bom dia. Muito obrigado.